Ô irmão, mas esse aplauso tem que ser aplauso de 1 ano de igreja. Não é qualquer aplauso. Vamos aplaudir o Senhor, vamos celebrar. Eu quero que você misture o seu aplauso com glória a Deus, com aleluia, com obrigado Jesus, com gratidão. Libere palavras de gratidão ao Senhor, oh, de júbilo ao Senhor. Obrigado, Pai, porque um poço de água limpa, Senhor, está nessa cidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria pedir para você sair do seu lugar e abraçar pelo menos umas 10 pessoas e falar assim: você faz parte de tudo isso. Você faz parte de tudo isso. Pode abraçar. Abraça 20 se quiser, não tem problema não. Aleluia. Oh glória. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos aqui, Jesus. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Aí. Oh, aleluia. Agora vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Oh, glória a Deus. Amém. Estou feliz demais. Meu Deus, já faz 1 ano. A gente estava aqui na inauguração ontem. Já faz 1 ano que tudo isso aconteceu. Meu Deus do céu. Glória a Deus pela vida do pastor Éder, da Kelly, todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, viu? E eu quero profetizar um tempo de novidade realmente sobre essa casa, um tempo de restauração, um tempo de fundamentação, em nome de Jesus. Trago um abraço da Rocha Bertioga, mando um abraço a todo mundo. A Fabiana não pôde estar aqui, que está num outro lugar, queria muito estar aqui, mas eu vim aqui com o Tiagão, escudeiro fiel, está aqui como foi dito já o pastor Tiago de Alphaville. Outro nível, né, irmão? Outro nível de glória. Aleluia. Derrama dessa unção aí sobre nós, irmão. Aleluia. Está aqui o Rodrigão e a Pan, lá de Campinas. Glória a Deus pela vida de vocês. Os irmãos queridos lá também, da Rocha Bertioga, compareceram. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode sentar. Você sabe, irmãos, que desde quando nós começamos na garagenzinha lá em Guaratuba, que é um bairro, o bairro de improváveis, lá em Bertioga, a gente de verdade, eu digo isso diante de Deus, diante do Senhor Jesus, nós não pensávamos em abrir outra igreja. Na verdade, a gente nem sabia que aquilo ia virar uma igreja, porque era um trabalho missionário em um bairro muito pobre da cidade de Bertioga. Então eu trabalhava ainda na Riviera e a gente ia de domingo pela manhã e a gente dava café para as crianças debaixo de uma árvore e a gente fazia um culto, eu tocava violão, a gente batia escanteio, corria para fazer o gol, sabe, tudo. E ali começou a pegar corpo, muita gente começou a chegar e a gente quebrou a casa germinada ali, o muro, para colocar mais cadeiras. Depois quebramos a cozinha para colocar mais cadeiras. Depois pedimos emprestado, na verdade, uma tenda de um irmão que vendia peixe na praia, e a gente colocou na rua, porque era a rua sem saída, então não passava carro. Então a gente colocou a tenda e gente chegando. Um dia um amigo meu foi pregar lá e falou assim: Fred, de onde sai esse povo? Só tem mato aqui. Eu falei: cara, sai das árvores, sai dos montes, das montanhas. E muita gente chegando. E tudo começou a acontecer. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como foi com o Éder e com a Kelly, né, ela disse aqui, eu ouvi deles, né, eu queria estar lá em Bertioga, congregando lá, mas Deus tinha uma obra com eles para fazer aqui em Cotia. E assim foi com outros irmãos de outras rochas que se abriram, que na verdade começou um pequeno link, uma pequena célula, e de repente as coisas começaram a acontecer, Deus começou a fazer, e hoje nós somos em 12 igrejas, né? E agosto está abrindo a Rocha Brasília, em nome de Jesus. Vou passar a data aí, quem quiser se aventurar. 17, 18 e 19, eu acho que é isso, né? 17, 18 e 19 de agosto. Nós vamos estar lá em Brasília inaugurando, junto com o pastor Adalto, pastora Soraya, queridos também, que vêm de lá há mais de 5 anos. Todas as conferências da Rocha, Metanoia, Tiro Leste, eles saem lá de Brasília para estar conosco lá em Bertioga.
E aí, aprove o Senhor, Deus mudou o rumo da história deles, para que eles pudessem também abrir uma rocha lá. E a gente está muito feliz com o que Jesus está fazendo. Deus testificou no nosso coração. E eu creio que nós estamos debaixo de uma unção, irmãos. Você está debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de uma unção, uma graça de Deus. Deus nos deu um fruto um dia, uma palavra profética. Deus nos deu um fruto e disse: esse fruto não tem lá, eu vou deixar vocês levarem, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Então tem algo específico que Deus derramou sobre o nosso ministério, e esse algo específico está sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Eu estava aqui falando: Senhor, será que é isso? Será que é aquilo? Aí Deus confirmou. Então vamos lá. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois eu vou falar o contexto aqui do que está acontecendo, mas eu quero que você preste muita atenção, porque essa história é a história da nossa vida. Esses são os Jordões que a gente passa, que a gente precisa ter fé no Senhor Jesus, para que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Porque é a fé, não é o que você tem trazido da onde você passou. Fé ou decepção? Nós passamos por muitos lugares. Tem pessoas aqui que já passaram por outras igrejas, tem pessoas aqui que já passaram por outras cidades. Mas o que você traz da onde você passou? Seja dor, se você passou dor, momento de escassez, ou no momento de abundância lá no passado, não importa. O que você traz do lugar que você passou? Fé ou decepção? Então nós vamos ler aqui Josué capítulo 3, versículo 1 diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes de passarem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, versículo 3, e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro aproximadamente entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por esse caminho antes. Repita comigo: por alguns caminhos eu nunca passei, mas o meu Deus passou. Amém? Versículo 5: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Repita comigo: eu preciso me santificar hoje, para que amanhã eu veja as maravilhas do Senhor. Versículo 6: e também falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim também estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando vocês chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão, preste atenção, que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, assim que a arca da aliança do Senhor e toda a terra, assim que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca da aliança do Senhor, seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão,
e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Nós somos o teu povo, precisamos ouvir a tua voz. Nós também somos descendência de Abraão pelo sangue de Jesus, como diz Gálatas capítulo 3 versículo 15. Todas as palavras, todas as promessas, todas as profecias que estão sobre os descendentes de Abraão, não só os hebreus, mas também nós agora, que éramos gentios, mas fomos alcançados pelo teu sangue, estamos debaixo do pacto, estamos debaixo da aliança, e estamos aqui, Senhor, seguros e protegidos, porque estamos ouvindo a tua voz nesse 1 ano de Rocha Cotia. E quem crê, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Estou um pouco gripado, segura minha voz rouca aí, amém? Tenha paciência. Irmãos, o reino de Deus, ele é real, aparente e manifesto. Nós estamos vivendo o reino de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1 que o reino chegou e está entre nós. Esse reino, ele tem um rei. Esse reino, ele é rico, ele é poderoso, ele é grandioso. E esse reino veio transbordar sobre a terra. Agora, esse reino, ele é real. Ele é mais real do que você está me vendo aqui nessa noite. Esse reino, ele é aparente, ou seja, ele aparece nos momentos decisivos. Nós vamos poder enxergar Jesus nos mínimos detalhes. Nós vamos poder enxergar e ver o favor de Deus sobre nós em algumas coisas. E se você não estiver atento, focado, sensível à voz do Espírito Santo, você pode perder alguns sinais no seu dia a dia. Essa semana, irmãos, eu fui para Mogi fazer um exame pré-operatório. Eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz. Eu tenho desvio de septo e eu não consigo respirar direito desde quando eu nasci. Só que um medo lascado de fazer cirurgia, irmão. Um medo. E aí eu conversei com um amigo meu que fez essa cirurgia. Falou assim: pastor, faz, é tranquilo, não tem mais aquele negócio de colocar tampão no nariz, agora é outra coisa. E ele me encorajou e me deu o telefone do médico dele. E eu fui no médico dele, que agora é meu médico também, né? Fez todos os exames, me mandou alguns exames, e eu fui fazer esses exames essa semana lá em Mogi das Cruzes. Só que eu fui fazer um exame que o cardiologista pediu. Eu fiz o exame e voltei no cardiologista. O cardiologista falou: como você vai tomar anestesia geral, você tem que fazer um mais completo. Só que a gente não faz aqui. Então durante a semana você faz esse exame em alguma clínica e você traz aqui para mim dar uma olhadinha. E procurei uma clínica, até que eu encontrei uma clínica que aceitava o meu convênio, e fui lá fazer esse exame. Só que eu moro em Bertioga. Eu estava fazendo o exame em Mogi das Cruzes. Quando eu cheguei em Mogi das Cruzes, fiz o exame, já era 11 horas, e o médico só ia me esperar até 11 horas. Eu saí correndo, falei: Alessandra, liga lá na clínica, fala para ele me esperar, senão eu vou ter que voltar outro dia, eu nem sei quando ele tem consulta. E ele só ia ter um dia de consulta uma semana depois. Eu estava com o exame na mão. Saí correndo, fui para outra margem lá de Mogi das Cruzes, parei na frente da clínica do médico. Quando eu cheguei, já não tinha mais ninguém, já tinha todo mundo sido atendido e ele tinha ido embora. E eu entrei, eu falei: moça, eu não peguei. Ela falou assim: Fred, ele saiu faz uns 5 minutos e ele só volta no dia 3 agora, 3 de maio. Falei: não é possível, meu Deus do céu. Eu vim lá de Bertioga, corri tanto, atrasaram o meu exame, por isso que eu não consegui chegar aqui às 11 horas. Falei: paciência, mas não tenho o que fazer. De repente, irmãos, o médico entra e fala: esqueci meu celular na minha sala. Aí eu falei para ela assim:
Fala com ele, moça. Aí ela falou assim, tipo assim, ela estava com medo de tomar bronca. Aí eu entrei na sala, falei: doutor, eu sei porque o senhor esqueceu o celular, foi por minha causa. Dá uma olhada no meu exame, é rapidinho, tá pronto, eu sou lá de Bertioga. Ele deu risada e falou: me dá aqui teu exame. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas coisas que não são coincidência. Tem algumas coisas que são favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você pegue essa palavra, levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família. Alguns sinais parecem pequenos, para mim foi um grande sinal que Deus era comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas que vão acontecer no seu dia a dia, que parecem que são coisas pequenas, mas se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, você vai glorificar a Deus, porque aquilo foi um sinal de Deus dizendo para você: eu estou contigo. Aleluia. Então o reino é aparente, irmãos, porque de vez em quando esse rei aparece na nossa frente. De vez em quando esse rei cruza o nosso caminho, mostrando para nós que ele está conosco, dizendo para nós que nós não estamos sozinhos. Talvez você se sentiu sozinho essa semana. Talvez você está passando por algumas coisas, como a Kelly disse aqui, pastor Éder. Irmãos, a jornada de fé não é fácil. A jornada de fé é arriscada. Nós sentimos dores, nós temos perdas, mas eu nunca vi, depois de uma perda, depois de alguma coisa horrível acontecer, quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, logo depois vem um romper, logo depois as águas se abrem, logo depois tem um caminho novo, logo depois tem um território novo para ser conquistado. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se você está vivendo dias difíceis, está chegando um romper sobre a tua vida. Permanece firme na presença do Senhor. Aleluia. Esse reino é manifesto, irmãos, porque o reino de Deus se manifesta sobre aqueles que fazem parte desse reino. Desde quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fazemos parte desse reino, porque Ele é o rei desse reino. Um reino de reis e sacerdotes. Deus nos fez parte, integrante de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Então você é beneficiado. Olha para mim, você não é um coitadinho, você não está solto por aí não. O teu Deus não deixa pontas soltas. Você está seguro e protegido na presença do Senhor. Fala para alguém do teu lado: você é favorecido pelo Senhor. Pode perceber? Pode perceber, irmão? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe, você nunca irá além das suas entregas. Todas as vezes que nós entregamos algo, eu vou pregar isso amanhã lá na Rocha Bertioga. Todas as vezes que nós entregamos algo, irmãos, o céu responde com fogo, o céu responde com fumaça, o céu responde com terremoto. Existem algumas coisas específicas que todas as vezes que homens de Deus sacrificaram no passado, Deus veio respondendo dizendo: eu aceitei o seu sacrifício, eu aceitei a sua entrega, eu aceitei o que você fez. Agora, quando por exemplo Deus pede Isaac para Abraão, irmãos, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão, porque Deus ia transformar Abraão no pai da fé. E como Deus pode transformar Abraão no pai da fé sem que ele entregue nada? Como Deus pode cumprir o chamado e o propósito na sua vida se você não entregar nada? Irmãos, não retenha a palavra para ninguém, não retenha a oferta para Deus, não retenha a sua vida, a sua devoção, não retenha o seu ministério, os frutos que você pode dar. Você e eu não podemos reter nada, porque quando nós entregamos, é a oportunidade que nós temos de viver uma resposta de Deus, de vivermos algo novo do Senhor. Todas as vezes que eu entreguei algo no altar de Deus, eu vivi uma resposta sobrenatural e poderosa do Senhor. Irmãos, Deus responde, Deus proveu o cordeiro. Sabe, nós precisamos tomar cuidado, porque existem algumas coisas. Deus está querendo equacionar uma situação. Deus quer trazer equilíbrio entre o nosso coração, essa palavra que nós estamos ouvindo, e o nosso chamado. Quando nós estamos na igreja, em comunhão com os nossos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, Deus está sincronizando a nossa vida com o nosso propósito. Eu preciso de alguém comigo aqui.
Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmãos, é como quem é da época do rádio, que você tinha que sintonizar o dial, lembra? Aí você ouvia o cara lá longe, aí a gente colocava lá o bombril, oh aleluia, na antena, para funcionar direitinho, para ficar claro. Irmãos, todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, ouvindo a voz de Deus, Deus está sincronizando o nosso coração com o nosso propósito. Deus está sincronizando o nosso coração com o nosso propósito. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você fale para alguém do teu lado. Você precisa erguer um memorial ao Senhor. Quanto tempo faz? Diz aí, que você não levanta alguma coisa que traz memória para Deus. Isso fala de entrega, irmãos. Memorial são as nossas entregas. E você e eu nunca iremos além das nossas entregas. Todas as vezes que nós passamos por algo em fé, todas as vezes que nós passamos o deserto glorificando ao Senhor, todas as vezes que nós temos uma tempestade sobre nós, mas estamos seguros, guardados em Deus, o nosso coração está firmado nele, nós estamos levantando o memorial. Alguém vai ser edificado, um testemunho brota novo, algumas pessoas serão tocadas de uma forma sobrenatural. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque memoriais geralmente são erguidos quando um povo, quando uma pessoa passa por algo ruim. Memoriais não são erguidos quando algo bom acontece. Geralmente, os maiores memoriais que a gente vê na humanidade e os memoriais de fé que nós podemos ver na Bíblia Sagrada são levantados depois que o povo viveu um milagre, porque estava sendo perseguido, o povo viveu um romper, porque estava sendo subjugado, alguma coisa aconteceu e o povo viu Deus agindo, e ali levantaram um memorial. Uau! Quem está comigo, diga glória a Deus. Algo difícil, algo marcante. Alguns levantam memorial por conta de uma grande vitória, mas não são a maioria. A maioria dos memoriais que nós levantamos é por alguma coisa que nós passamos de ruim, não gostaríamos de viver aquilo, mas vimos a mão de Deus agindo. Então a gente reconhece e a gente ergue um memorial. E o que é um memorial? Um memorial é um registro histórico de alguém com detalhes preciosíssimos sobre algo que comprova a existência por um período de tempo daquilo que foi feito por conta daquele memorial. Então, uma das funções de um memorial é um registro técnico com valor legal, quando assinado pelo profissional responsável e técnico. Ou seja, quando tem um memorial, por exemplo, o Memorial da América Latina, tem alguém que assinou e conta a história do porquê daquele memorial. O obelisco ali do Ibirapuera, tem lá uma história, e tem alguém que assinou e fez aquele monumento. Tem um responsável técnico. Todo memorial tem um responsável técnico. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quando você passa por algo que você não gostaria de passar, mas Deus é glorificado naquilo, e de alguma forma você viu Deus agindo ao seu favor, e você levanta um memorial, o responsável técnico desse memorial é o Senhor. É o Senhor quem vai assinar: eu aceitei, eu fiz, eu vi, eu abri. O responsável técnico dos memoriais que nós podemos levantar pela nossa fé, porque acreditamos quando ninguém acreditava, porque enxergamos algo que ninguém enxergou, então demos passos de fé, e alguns no primeiro momento olharam para nós e disseram: você é louco, você está alucinado, você está desequilibrado, mas de repente lá na frente todo mundo viu o agir de Deus e a mão do Senhor. Então aquilo serve como um memorial para as pessoas falarem: uau, Deus fez realmente na vida dele, Deus realmente fez na vida dela. É Deus assinando, fui eu que fiz. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus é o responsável técnico pelos memoriais que erguemos em sua memória. Ele dá a valia legal no mundo espiritual. Irmãos, tem gente
que tem memorial de vida. Não tem pessoas que você olha para a pessoa e o legado, a vida de fé que a pessoa teve, a jornada de fé, os testemunhos, o que aquela pessoa já fez, o que ela já entregou, são a pregação da vida dela. Não precisa nem abrir a boca. Fulano, você não sabe quem foi esse cara. Você não sabe o que ela já fez pelo Senhor. Você não sabe o que ele já entregou para Deus para chegar até aqui. É gente que você olha, a vida não caiu de paraquedas, tem raiz. E tem raiz por quê? Porque tem legado, tem uma vida com Deus. Tem gente que nos inspira porque, não é porque prega muito, irmãos. A maioria das pessoas que nos inspiram não é porque são bons pregadores, é porque são homens e mulheres de Deus, que passaram por desafios tremendos na sua vida, mas passaram em Deus, e agora tem um memorial, tem um testemunho, que as pessoas olham e falam: uau, valeu a pena, edifica a minha vida, edifica a minha fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Moisés foi alguém que levantou memoriais ao Senhor. A mulher que derrama o perfume caro sobre a cabeça de Jesus levantou um memorial, a gente fala dela até hoje. Sabe, José de Arimateia, que emprestou o túmulo para Jesus, um túmulo zero, um túmulo de um homem rico. Ele levantou um altar ao Senhor que está em pé, um memorial ao Senhor que está de pé até hoje, porque ele emprestou aquele túmulo para Jesus só por 3 dias, e Jesus devolveu para ele, porque Jesus ressuscitou, não precisou mais do sepulcro. E até hoje as pessoas saem do mundo inteiro. Ano passado nós estávamos lá, saem do mundo inteiro para visitar aquele memorial. Você chega lá, está uma plaquinha: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Mas o túmulo está lá. Então nós sabemos o local, porque alguém deu, entregou aquilo que tinha. E todas as vezes que você entrega nas mãos do Senhor o teu pouco, Ele multiplica. Tem gente que paga para ir lá naquele lugar até hoje, e Deus só ficou 3 dias, Jesus só ficou 3 dias enterrado naquele túmulo, guardado naquele lugar. Sabe, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para chegar aqui. Eu quero falar com você algo muito especial, muito importante. Sempre que alguém que você admira é promovido, não porque morreu, também a capa cai. E se você admira alguém que é promovido, se você admira e fica feliz com alguém que agora está alcançando lugares maiores, se você consegue celebrar a vida de alguém que está conquistando algumas coisas na sua vida, você pode ser o próximo. Não, você não entendeu o que eu falei. Torça, ajude, fique feliz com o avanço de outra pessoa. Consiga ficar agradecido ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo na vida da outra pessoa, porque você será alvo, você pode ser o próximo alvo da bondade de Deus. Elias sobe, a capa cai sobre Eliseu, que celebrava a vida de Elias. Agora, Josué recebeu também uma capa espiritual, porque Josué, irmãos, todas as vezes que um personagem bíblico aparece, tem a primeira menção dele na Bíblia Sagrada, na primeira menção tem a característica daquele personagem bíblico. A primeira menção da Bíblia sobre Josué é que ele é servidor, filho de Num, servidor de Moisés, ou seja, ele sabe servir. Se tem uma coisa que Josué sabe fazer, é servir. Ele ficava na porta da tenda enquanto Moisés entrava no Shekinah. Ele ficava na porta da tenda enquanto Moisés ia fazer reunião com o povo. Ele subiu com Moisés até parte da montanha, quando Moisés ficou lá falando com Deus, recebendo a orientação de Deus e as tábuas. Ele foi o único que subiu. Tanto é que quando os dois estão descendo, eles escutam barulho lá no arraial. E não é barulho de vencedores ou de perdedores. Não é barulho de uma guerra certa, de uma guerra correta. Porque numa guerra, irmãos, existem vencedores e perdedores, mas é uma guerra correta. Não é barulho de guerra, onde um perdeu o outro venceu. É barulho de carnaval que está acontecendo lá embaixo. É um barulho estranho, que não sobe bem as narinas do Senhor. E Moisés fala: esse cântico eu não conheço,
E no original, quando você vai estudar, a Bíblia vai dizer que aquele cântico daqueles homens que tinham feito bezerro de ouro, derretido o seu ouro para fazer bezerro, porque Moisés demorou no alto da montanha, aquele cântico é um cântico de desprezo por aquilo que Deus fez. Eles não conseguem ter um coração grato, porque estão querendo resultado rápido. Vamos fazer um Deus aqui, a gente precisa ter um ponto de contato, porque Moisés está demorando no alto da montanha. E eles negligenciam o que Deus deu, o ouro para eles, e derretem o ouro para fazer bezerro. Mas sempre tem remanescentes no meio de um movimento como esse. Sempre tem aqueles que guardam o seu ouro para a hora certa, guardam o seu ouro para a arca, guardam o seu ouro para fazer o que é correto diante de Deus. Josué sobe a montanha com Moisés. Josué, irmãos, foi servidor e ele não se apartava. Josué, ele não estava no meio do povo quando o povo fez bezerro. Josué agora vai encorajar o povo novamente. Ele sabia fazer isso. Irmãos, Josué era um encorajador. A Bíblia vai dizer em Números 14:6, e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os espias da terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a toda a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. O que está falando? Aquele episódio que Moisés manda os 12 espias, e Josué e Caleb estão no meio dos 12. Eles voltam e 10 homens dão um relatório pessimista, fraco, derretem o coração do povo, dizendo: a terra é boa, mas tem gigante, as cidades são fortificadas e nós somos como gafanhotos perto deles. Mas Josué está dizendo aqui: a terra é muitíssimo boa, eia, subamos animosamente e vamos conquistar aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Esse é Josué, servidor, encorajador. Agora, no capítulo 3, eu cheguei aqui, eu vou começar a pregar agora. No versículo 1, a Bíblia vai dizer que Josué levanta de madrugada, e os filhos de Israel estão partindo de Sitim, porque eles vão passar o Jordão. Mas antes de passar o Jordão, eles vão acampar aquém do Jordão. Um monte de tenda acampada aquém do Jordão. E os homens, os guerreiros, vão dizer o seguinte: olha que coisa linda, irmãos. Qual é a orientação para o povo? Qual é a ordem para o povo? Nós estamos acampados aqui. Quando a gente vai sair daqui, eu não sei. Quando vai ser o dia da marcha, eu não sei. Quando Deus vai abrir o Jordão, eu não sei. Mas quando vocês virem os sacerdotes passando com a arca da aliança no meio do arraial, desmonta acampamento e vai atrás. Qual é a hora? Qual é a melhor hora? A hora de Deus. Não preciso de alguém comigo aqui, eu preciso de um canela de fogo comigo, para dar um glória a Deus aí gostoso, aleluia. Irmão, não sabe o que fazer? Olha para a arca. O que representa a arca? Representa a presença de Deus. A arca é a presença de Deus. A arca é a direção de Deus. Então ele está dizendo: quando a arca passar no meio do arraial, desmontem acampamento e sigam a arca. Não cheguem perto dela. Tem uma distância de 1 quilômetro. Lembra de um homem chamado Uzá, que tocou na arca lá na frente e foi fulminado? Então já existe um cuidado em relação à arca naquela época. Existe um cuidado e está fresco, porque um homem tocou na arca lá na frente, antes do reinado de Davi, e morreu, porque não tinha sacerdote para ensinar o povo, não tinha discipulado. E as noções básicas da fé ficaram para trás. Aonde não tem discipulado, aonde não tem fundamento, as noções básicas da fé vão ficando para trás. E aí as pessoas começam a fazer coisas estranhas. Está vendo por aí algumas pessoas fazendo coisas estranhas? Já viu na televisão algumas coisas estranhas? Já viu gente na televisão vestido de pano de saco? A gente não precisa mais se vestir de pano de saco, irmão. É aqui dentro, não é aqui fora. Então tem algumas coisas estranhas acontecendo na nossa época. Por quê? Porque as pessoas estão se distanciando da palavra. É muita folha e pouco fruto. É muita espuma por aí. Então tem alguns cultos que uau, é vibrante, é emocionante, as pessoas choram, mas elas saem vazias, porque a palavra não foi pregada. Irmãos, existem alguns cultos, e às vezes eu estou rodando na internet,
adicionando algumas coisas no YouTube. É inevitável, eu me omitir, eu sou pastor. Irmãos, tem pregações que a pessoa fala de uma ilustração incrível, fala de uma história bacana, fala da avó, fala do tio, mas não fala da palavra. É tanta história, mas a Bíblia, cadê a Bíblia? Os fundamentos de fé, as escrituras sagradas. Todas as vezes que o povo se distancia de Deus, toca onde não podia tocar e é fulminado. Mantenha uma distância da arca de 900 a 1 quilômetro. Os sacerdotes vão parar. Irmãos, quem leva a arca nos ombros? Os sacerdotes. Na época eram os levitas, da tribo de Levi. Só a tribo de Levi tinha sacerdote. Jesus é da tribo de Judá. Eu vou falar disso amanhã na igreja. É por isso que ele é da ordem de Melquisedeque. Ele não é da ordem levítica. Uau! Os sacerdotes vão parar na beira do Jordão. E qual é a ordem? Vocês fiquem atentos. Nós não sabemos a hora nem o dia, mas quando os sacerdotes receberem a ordem de Deus de colocar o pé no Jordão, o Jordão vai abrir. Quando você pisa, quando você tem fé, quando o sacerdote pisa no Jordão, o Jordão se abre, irmão. Quando um homem de Deus pisa com fé num território, numa situação, quando alguém se posiciona em Deus, o Jordão se abre. Pode estar tudo fechado, tudo embaraçado, tudo estranho, mas quando você se posiciona diante do Senhor, o Jordão se abre. Eu quero profetizar sobre essa casa nessa noite. Tem gente que só precisa se posicionar na presença de Deus, porque a hora que você se posicionar cheio de unção, de peso, de glória, o Jordão vai se abrir e a oportunidade vai surgir e outras pessoas serão abençoadas pelo teu posicionamento. Será que tem alguém que acredita nisso? Você pode celebrar o Senhor aí. Aleluia. Ora lá, sorianderebache. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, não há outro jeito de experimentarmos as maravilhas do Senhor se não nos prepararmos espiritualmente. Olha para mim. Faz academia, cuida do seu corpo. É 10. Coma bem. Vá no nutricionista. Alinha a tua alimentação. Uau, maravilha. Mas nada serve se você também não estiver se preparando espiritualmente. Porque eu conheço gente, irmão, que é forte aqui fora, mas é um raquítico do lado de dentro. Eu conheço gente, irmão, que cuida do corpo como ninguém, que come direitinho, nada de açúcar, mas é um raquítico espiritual, porque não tem contato com as escrituras, porque não tem compromisso com a igreja, porque sempre tem uma desculpa para fazer outras coisas e não se posiciona em relação às coisas espirituais. Eu e você precisamos nos preparar espiritualmente. Fala para quem está do seu lado: nada vale se você não se preparar espiritualmente. O preparo é espiritual. Aleluia. Isaías 42, 16 vai falar: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-usei andar numa vereda desconhecida. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos eu vou deixar plano. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. O que é isso? Porque ele vai falar assim: segue a arca. Porque esse caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram, vocês não conhecem, mas Deus conhece. Por isso que Deus precisa ir à frente. Irmãos, quando você pisar num território que você não conhece, você tem que colocar Deus na frente. Quando você vai para uma reunião que você não sabe o que vai dar, você precisa colocar Deus na frente. Quando você acorda de manhã, você precisa colocar Deus na frente do seu dia. Senhor, eu vou sair para trabalhar, me guarda no trabalho, me guarda no trânsito, na ida, na volta, na entrada, na saída. Acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, eu quero ser guardado por ti. Eu sei que eu só serei guardado se o Senhor for à minha frente nesse dia. E eu te autorizo, eu te reconheço, vai à minha frente. Irmãos, o seu dia é outro. Ainda que você passe por situações, você vai sentir Deus, você vai ver Deus, e você vai saber que você não está sozinho. Posso ouvir um glória a Deus?
santificai-vos. Pessoas preparadas espiritualmente são gratas a Deus. Você quer ver um ingrato? Aonde existe ingratidão, é onde não tem pessoas preparadas espiritualmente. A ingratidão pega o coração de quem não é preparado espiritualmente, e a gratidão pega o coração de quem tem se preparado espiritualmente. É impossível alguém que é preparado espiritualmente ser ingrato. É impossível, porque a gratidão bate na porta. Você está vendo algo ruim, mas você fala: meu Deus, obrigado, Senhor. 10 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor tem me guardado, tem me sustentado a minha vida. Obrigado por esse livramento. Querido, não há azeite sem que você procure vasilhas. Faça a sua parte. Sabe, não há cura sem que o leproso mergulhe 7 vezes. Não há reconciliação sem arrependimento. Não há ressurreição sem remoção das pedras. Existe a nossa parte em tudo que Deus quer fazer. Eu quero dizer, Ele quer fazer. Ele quer fazer. Eu quero declarar sobre a rocha Cutia um tempo de expansão. Éder e Kelly, diz o Senhor, vai chegar algumas pessoas aqui que vão ser instrumentos de aceleração para essa obra. Vai chegar pessoas aqui que querem se submeter, que querem ter o seu coração e vão ser um acelerador nessa obra. Se preparem, porque Deus vai trazer pessoas. Nós estamos debaixo dessa unção. Deus vai trazer pessoas que vai fazer com que haja uma aceleração nessa obra aqui em Cutia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Fala para alguém do teu lado: não deixe nada endurecer o seu coração. Não importa o que você passe, não importa o que você escute de alguém, não endureça o seu coração. Irmãos, quando a gente endurece o nosso coração, a gente entra numa rota de colisão com o propósito, e a gente se dá mal. Todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração, todas as vezes que nós decidimos manter uma posição por conta do orgulho, e aquilo vai comprometer a nossa vida e a nossa família. Eu estou barateando o futuro e achando que o tempo vai consertar. Cuidado com isso. Não deixe ninguém endurecer o teu coração. Ainda que você receba ingratidão, ainda que falem coisas a seu respeito que não são verdade, ainda que tentem tocar na tua casa, não deixe ninguém, nada endurecer o seu coração. Existem pessoas que estão numa rota de colisão com o Senhor, porque Deus está falando: essa atitude foi errada, se arrepende, muda de rota. O que você fez foi errado, se arrepende, pede perdão. E tem gente que fala: eu não, eu estou certo, eu tenho razão. Irmãos, a razão é o sentimento mais luciferiano que alguém pode ter. A tua razão ficou pregada na cruz do Calvário com Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a gente já não tem razão há muito tempo. A gente só precisa se prostrar. Oh, shit. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Raço cor de via sete amanderes. Urianda la suribicalaba. Oh, 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 yeah. Oh. Vai tocando o Espírito Santo agora. Vem com teu óleo quebrando todo o coração duro, toda amargura, toda tristeza, todo abatimento, todo rancor que entrou de alguma forma dentro de nós, Senhor. Ah, Espírito Santo, vai orando, comece a orar aí no seu lugar. Aleluia. Ora la sorebe calabae. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Quero ser como criança, te
te amar pelo que é. A criança tem facilidade de se quebrantar. Briga agora, 1 minuto já está tudo bem. Voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, ei, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Peça para Deus te abraçar nessa noite. Ei, abraça-me, abraça-me, Senhor. Não deixe ninguém endurecer o seu coração. Com seus braços de amor, com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, Senhor, abraça-me. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Eu vejo Jesus enchendo botijas aqui nessa noite. Eu vejo botijas sendo cheias de azeite, azeite novo, azeite fresco. Deus aquietando o coração, acalmando a alma. Irmão, você poderia ter razões para trazer decepção da onde você passou, mas você pode trazer fé, você pode trazer fé, você pode trazer pedras que vão levantar um memorial ao Senhor. Banha o teu povo aqui, Senhor. Irmãos, me escute aqui, eu já estou terminando. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes vão parar no leito do rio. O leito do rio é o lugar mais fundo. Os sacerdotes vão parar com a Arca da Aliança no lugar mais fundo, porque no lugar mais fundo é ali que Deus está conosco. No momento mais difícil Deus te vê, no momento mais sombrio ali Deus está guardando a tua vida. No lugar mais fundo do rio eles param para o povo passar com os pés enxutos. O povo começa a passar, os sacerdotes estão parados com a Arca da Aliança no meio do Jordão. O Jordão abriu de forma sobrenatural. O Jordão abriu para o povo passar. Agora os sacerdotes estão parados no meio do Jordão. E Josué de repente vai surpreender pedindo duas coisas.
Josué dá 2 ordens. Josué vai falar assim: peguem 12 pedras do fundo do rio, tragam essas 12 pedras que representam as 12 tribos para o lado de fora do rio, porque nós vamos erguer um memorial. Porque quando alguém amanhã, no futuro, passar por esse lugar e ver esse memorial do lado de fora do rio, esse memorial do lado de fora do rio manifesta a glória de Deus. Esse memorial do lado de fora do rio tem a assinatura de Deus. Deus é o responsável técnico. Ele abriu o mar, Ele abriu o Jordão, Ele fez tudo. E quando as pessoas passarem por esse memorial do lado de fora do rio, a glória de Deus vai ser manifesta, porque alguém vai falar: nesse lugar Deus fez alguma coisa com algum povo. Nesse lugar alguma proeza Deus realizou no passado com algumas pessoas. É isso que acontece quando a gente levanta memorial, irmãos. É isso que acontece quando a gente levanta o memorial. Pode passar o tempo que for, quando as pessoas passarem por ali, vai falar: o Deus que fez é o Deus que faz e continua fazendo. Eu quero declarar sobre a tua vida: o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que continua fazendo. Você pode dizer para alguém do teu lado, você pode dizer alguém para o teu lado: o Deus que fez é o Deus que faz e continua fazendo. O Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente e é o Deus que continua fazendo. Ele abriu o Jordão no passado, Ele abriu o Jordão no passado, mas Ele continua fazendo nos dias de hoje. Irmãos, tudo isso manifesta a glória de Deus. As pessoas estão vendo, passam ali, tem um memorial, porque Deus abriu o Jordão. Deus fez um milagre na vida daquele povo. Só que Josué vai falar o seguinte: peguem outras 12 pedras e levantem um memorial aí no leito do rio. Eu acho que alguém deve ter perguntado: Josué, a gente já levou as 12 pedras para fora, já o Jordão vai fechar, as pessoas vão ver o altar, o memorial do lado de fora, mas aqui já o Jordão vai fechar, ninguém vai ver. Esse memorial não é para as pessoas verem. Esse memorial é para que eu lembre do que Deus fez. Irmãos, tem coisas que Deus fez na minha vida que é manifesto. Eu falo nos podcasts, eu falo aonde eu prego. Meu testemunho de adoção, tudo é o memorial do lado de fora que edifica a vida das pessoas. Mas tem coisas que são aqui, ó, que não são as pessoas que precisam lembrar, sou eu que preciso lembrar. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez. Já o Jordão vai se fechar, ninguém sabe que tem um memorial lá, mas eu sei. Eu sei. O que você traz de onde você passou. Deixa eu dizer uma coisa para você e eu termino aqui. Você só vai conseguir levantar memoriais ao Senhor, sejam memoriais aonde todo mundo vê, ou memoriais no leito do rio, se você trouxer fé de onde você passou. Se você trouxer decepção, você não consegue levantar memoriais. Agora, se você consegue enxergar Deus em tudo, sabe, irmãos, amanhã eu também vou falar sobre isso na igreja. Eu tenho um casal amigo meu que mora em Itajaí. Perderam um filho com 15 anos. Precisava de um transplante de medula. Ficaram mais de um ano com aquele menino rodando o Brasil, buscando uma agulha no palheiro, e de repente encontraram um doador exatamente com aquilo que ele precisava, o Biel. Fez o transplante. Uau! A igreja na porta do hospital orando, todo mundo vibrando. Os pais, meu Deus, Deus fez a obra. Só que aquele menino, depois de 2 meses, ele pega uma infecção e morre. Baterista da igreja, família toda envolvida. A igreja entra de luto. Ninguém entende. Por que, Deus? A gente encontrou o doador e agora acontece isso. Irmãos, a Deia, minha amiga que é mãe do menino, ela disse que
O menino estava muito mal já há muito tempo. E os médicos até queriam desligar os aparelhos, conversando com ela. E ela não entregava o filho. Quando ela entrega o filho vai para o Senhor. Quando existe entrega, existe resolução. Quando você entrega, Deus vai resolver de um jeito ou de outro. Mas Ele vai resolver do jeito dele. Quando o meu Isaac pegou meningite bacteriana e no terceiro dia o médico falou: se ele não melhorar hoje, a gente perde ele. Eu entreguei ele. E a resolução de Deus veio. Às vezes, a resolução de Deus vem depois de uma entrega e leva. Às vezes a resolução de Deus vem e deixa com a gente. Mas o fato é que ainda que como o Júnior e a Andréia tiveram a dor da perda do filho, e é difícil de entender, e a gente foi uma lareira na vida deles, nesse processo. Assim como eles não viram a resposta naquele momento, hoje eles têm o Instituto Biel, que atendem famílias do Brasil inteiro. Pessoas que têm sido alcançadas pelo Evangelho, pelo amor de Deus, e sendo cuidadas por um instituto que foi aberto com o nome Biel. A entrega daquela mãe gerou algo muito maior do que ela imaginava. Quando a gente entrega, existe resolução. Quando existe entrega, Deus vai resolver. Mas Ele vai resolver do jeito dele, não do nosso jeito. Eu quero te convidar a ficar de pé.